Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao Nexo Ambiental, nosso podcast voltado para tecnologia e inovação dentro do setor ambiental. Eu sou o Henrique Gonzalez, engenheiro ambiental, estou aqui com a Monique, com a Nayara, da Nascente. Pô, vamos que vamos, estou feliz demais com a presença de vocês. Sejam muito bem-vindos e depois se vocês quiserem já também se apresentar, falar um pouquinho de cada uma de vocês. Maravilha, Henrique. A gente que agradece o convite, né? A gente ficou muito feliz por estar aqui, por ter sido chamada para participar desse momento com você, trocar uma ideia, bater um papo. Eu me chamo Monique, né? Sou Monique Marins, sou da Nascente. Agradecer também a participação, o convite de estar aqui hoje. Para a gente foi uma novidade, mas a gente ficou muito satisfeito do convite. E poder ter essa troca, né, com outras pessoas da área técnica também é muito engrandecedor para a gente. Então, que a tarde seja bem proveitosa para nós. Tenho certeza que vai ser. E para quem estiver assistindo, escutando, não sei se eles vão estar de manhã, de tarde, de noite, mas tenho certeza que vai ser proveitoso porque a gente carece disso do mercado ambiental, né? De ouvir outras histórias, ouvir outras experiências. Então é muito bom ter profissionais que são referências dentro das suas áreas de atuação e que estão construindo uma caminhada ali íntegra. Então vai ser um prazer ter vocês aqui com a gente. E aí fala um pouquinho da Nascente e depois sobre vocês também, mas fala um pouquinho como é que é a atuação, quem são, né, as principais frentes que vocês estão atuando hoje. Maravilha. A Nascente, o nome completo da nossa empresa é Nascente Soluções Ambientais e de Recursos Hídricos. Então o nome já traz um pouco um resumo do que a gente faz, o nosso foco principal. E a gente tem como foco hoje atuar nessa área de meio ambiente e recursos hídricos, elaborando estudos, né? Estudos ambientais, estudos hidrológicos, hidráulicos, projetos também. A gente faz bastante projeto de engenharia, na área de drenagem, por exemplo. A gente tem atuado também elaborando estudos de impacto ambiental, por exemplo, né? Licenciamento. E eu vou deixar a Nara falar um pouquinho também, mas, enfim, é uma empresa... A gente abriu a empresa na pandemia, né, em 2020, e muita coisa assim, aconteceu nesse período, muita coisa bacana, interessante, né? A gente tem evoluído muito como empresa, como profissional também, como pessoa. E acho que é isso, assim, né, Nayara? Falar um pouquinho também de mim. Sou engenheira ambiental, né, de formação, engenheira civil também. E nos conhecemos próximo ali do início da pandemia, eu diria 2019, 2020. E a gente se conheceu e teve uma conexão muito boa. Então, isso é fundamental, né? O primeiro passo para a gente montar uma sociedade é ter essa... quase um casamento. Exatamente. Né? Eu passo mais tempo com ela do que com meu marido. Então, assim, a gente tem que ter essa conexão, né? Então, a gente se dá muito bem, tanto pessoalmente, né? Como profissionalmente. A gente troca muita ideia. Então, foi um casamento perfeito. E eu acho que é isso que faz dar certo até hoje, né? A gente já está há 4 anos aí no mercado. E a gente começou na pandemia, que foi justamente um período que todo mundo estava pisando no freio, e foi o período que a gente pisou no acelerador, porque a gente não parou de ter projeto desde que a gente começou a empresa. Então, 2020 foi um ano muito desafiador para todo mundo e para a gente também, mas a gente conseguiu implementar vários projetos e desenvolver estudos também. E vem trabalhando junto aí há 4 anos e com projetos novos, né? E com objetivos no futuro de crescimento. Então, isso é muito importante. E é curioso, né? Vocês falaram que criaram a empresa na pandemia, porque normalmente a gente escuta o contrário, né? Muitas empresas fecharam na pandemia. Como é que foi esse processo de criar uma empresa na pandemia? Da onde surgiu a ideia? Por que vocês falaram, vamos começar? Como é que foi esse processo? Eu acho que as oportunidades foram, assim, se concentrando, né? Então, foi na época que eu tinha saído do meu emprego, acabei de sair do meu emprego. A Monique estava trabalhando no emprego fixo, né? Então, a gente estava naquela questão, assim, dela sai ou não sai do emprego para a gente ingressar oficialmente, porque a gente já prestava algumas consultorias, já desenvolvia alguns estudos, mas não de forma oficial, formal, né, na Nascente. A gente fazia parcerias com outras empresas e tal. Então, quando veio a pandemia, né, todo mundo se viu naquela necessidade de ter que ficar em casa. E aí eu saí do meu trabalho em casa e era um momento que todo mundo estava muito inseguro, porque a gente não sabia o que ia acontecer realmente com a pandemia. Então, novas contratações, ninguém falava em novas contratações, né? Ninguém queria fazer investimento. Então, eu acho que foram as oportunidades. E a gente se conheceu e falou, por que não agora, né? A gente consegue trabalhar de casa. Hoje, com internet, a gente consegue trabalhar à distância. A gente não precisa se encontrar, porque a gente, é lógico, está numa pandemia, a gente precisa desse distanciamento.
Então, a gente começou. E aí, né, a Monique já tinha vários contatos, eu tinha alguns contatos do período do meu trabalho também, e clientes foram surgindo, novos clientes, né, novos parceiros, e aí a gente ingressou de cabeça aí nesse projeto. Foi uma loucura, assim, porque a gente já é formada há um tempo, já trabalha há um tempo, apesar da empresa vai fazer 4 anos, né? Esse ano tá passando muito rápido. Mas eu me formei em 2009, então eu trabalho com consultoria desde 2010. E, enfim, quando a gente abriu a empresa, eu já tinha muito contato mesmo, assim, porque eu sempre trabalhei em empresa ou em projetos, né, maiores, e fazia esses trabalhos que a gente chama de por fora, né? Na engenharia a gente tem muito isso, de fazer esses atendimentos mais pontuais, de trabalhos menores, serviços que às vezes as pessoas procuram porque precisam, indicam, e você vai gostando e vai fazendo. Então, com isso, eu fui conhecendo muita gente. E aí eu estava num emprego que, inclusive, eu gostava muito. Eu trabalhava no CEMADEM, no Rio de Janeiro, que era um centro de monitoramento de desastres. E era um emprego, assim, também incrível, que eu aprendi muito. Foi muito interessante lidar com essa área de desastre, que foi uma coisa muito nova para mim. Mas era um trabalho que era trabalho com plantão, então eu tinha que ficar, às vezes, acordada de madrugada, no dia seguinte tem que acordar cedo. E a pandemia, eu acho que mexeu muito com todo mundo, né? Fez a gente refletir muito sobre o que a gente estava fazendo no mundo, assim, de trabalho, de missão de vida. E como eu já fazia esses projetos, a gente já fazia alguns projetos juntas, eu decidi arriscar, assim. Eu falei, eu não tô feliz com esse formato de trabalho, apesar de gostar do trabalho da empresa. Então, eu decidi arriscar mesmo. Acho que foi o maior risco assim, que eu corri na vida, talvez em termos profissionais, de sair um pouco daquele conforto para uma coisa nova. E a gente, no início, até ficou naquela, a gente vai alugar uma sala, mas é pandemia, mas é bom ter um lugar para um cliente. Então, a gente decidiu um formato de ter uma base no centro do Rio, para quando a gente precisa encontrar nossos clientes, um atendimento mais presencial, depois que as coisas foram voltando ao normal. Mas foi muito gostoso, assim. Eu acho que, apesar de todos os desafios que a gente vai conversar aqui, a empresa, ela coloca a gente num lugar de muita vulnerabilidade, né, pessoal até, mas onde a gente descobre coisas que a gente nem tinha noção de que tinha capacidade de fazer. E todo dia é uma novidade. Eu costumo dizer que a gente não morre de tédio, porque a engenharia, cada projeto é um trabalho personalizado. Cada trabalho tem que ser avaliado de uma maneira diferente. Então, são as dores e as delícias, né, de ter uma empresa. Quando eu comecei a empreender, tem coisas que você não vê, né, na universidade, ou quando você está trabalhando no CLT em algum lugar, você não passa dessa parte toda de cuidar ali do financeiro e do fluxo de caixa, saber se vai dar certo, não vai dar certo, e abre processo seletivo e corre atrás. Então, você meio que vai aprendendo na garra, errando, acertando, né? Mas eu sou muito feliz empreendendo, assim. Desde a época de graduação, vocês já tinham meio que uma sementinha do empreendedorismo, ou meio que surgiu mais recentemente, assim? A minha surgiu realmente ali da pandemia. Eu, na verdade, nunca pensei nessa parte do empreendedorismo, porque eu diria assim, eu sou uma pessoa que eu sou um pouco mais do conforto ali, né? Eu gosto de ter uma segurança, e eu tinha muito essa questão da segurança financeira. E o empreendedorismo é isso, você não tem essa segurança financeira, né? Lógico que você trabalha para isso, né? A gente trabalha muito para isso, para a gente ter essa segurança e essa tranquilidade, mas, de certa forma, você tem uma insegurança. Então, eu era um pouco ali dentro da caixinha, né? Ficava ali dentro da caixinha. E eu acho que foi justamente, né, com o período de pandemia, de ter saído do emprego. Então, alguma coisa tem que te provocar, às vezes, para você sair dessa caixinha. E aí isso me provocou e eu saí fora e não tenho vontade de voltar, sinceramente. Eu acho que da minha parte, assim, você sabe que às vezes até hoje eu me pergunto, né, assim, sobre essa veia empreendedora, porque eu acho que a gente acabou sendo muito, assim, duas técnicas que se uniram para atender o cliente de forma mais regulamentada, talvez, com o CNPJ, né, com uma estrutura melhor, podendo até chamar outras pessoas para trabalhar junto. Então, foi tudo tão natural. E eu, assim, particularmente, eu sou uma pessoa que eu sempre me incomodei muito com esse formato de trabalho de empresa, onde você tem que colocar o dedinho na máquina, entrar às 8 e sair às 6. Nada contra isso. Eu acho que, né, muitas pessoas gostam disso e se adaptam. Mas isso era uma coisa que me sufocava, eu não sei te explicar. Mas desde a primeira vez que eu entrei numa empresa que eu tive que fazer isso, aquilo me causava muito incômodo. Porque eu gostava de ter a liberdade de trabalhar a hora que eu quisesse.
E porque eu renderia de qualquer maneira. Eu acho que eu tenho uma visão de que é muito melhor trabalhar por produtividade do que por horário, você fixar a pessoa naquele ambiente. Então, tudo isso sempre me incomodou e eu não sabia direito o que incomodava. Então, buscar esses trabalhos por fora, eu acho que era uma maneira também de eu colocar um pouco mais a minha marca, trabalhar de uma maneira mais independente. Então, acho que foi meio que natural, assim. E aí, quando você se vê como empresa, tendo que estar aqui falando e estar numa reunião com o cliente defendendo a sua marca, o seu nome, você vira uma chave automaticamente de se posicionar, de pensar, bom, agora eu sou representante eu sou o meu próprio negócio, né? Mais ou menos isso. Claro, a gente trabalha junto, tem outras pessoas, mas você se assume uma responsabilidade que vem uma força ali, uma coisa que não é natural, eu acho mesmo, né? Não, eu me identifico com isso, assim, porque assim, eu comecei prestando serviço em consultoria, né? E aí as coisas começaram a acontecer. Eu acho que eu não tinha essa sementinha do empreendedorismo, sempre quis abrir minha própria empresa. Até os meus pais são funcionários públicos, né? Então tem esse pouco de... Quando eu falei, vou largar a consultoria ambiental para tocar a minha empresa. Ficou, tem certeza? Você até tinha para eles era algo novo, não é né? melhor estudar para um concurso? Não, hoje que dá certo, eles adoram, eu gosto. Mas no começo, né, tem essa resistência. Mas aí as coisas foram acontecendo, né? No começo eu ficava dividindo a parte de consultoria com a parte de treinamento educacional, aí depois eu decidi na pandemia focar no educacional, aí agora já está mudando de novo, né? A gente está sempre empreender, sempre se reinventar, pivotar, fazer muito teste, ver o que está dando certo, não está dando certo, trazer gente boa para estar do teu lado, e eu gosto muito disso, né? Assim, eu aprendo muito empreendendo, todo dia é o que você falou, né? Todo dia é uma novidade, todo dia às vezes tem um problema que você nunca vai imaginar, tipo, que você vai passar, e aí acontece, aí você meio que dá a volta por cima. E aí, falando disso de problemas que acontecem, coisas que acontecem, queria que você contasse um pouquinho do que vocês estão vivendo, se tem algum gargalo que está, né, algum desafio que vocês estão passando atualmente. Conta um pouquinho pra mim. Muitos, né? Desafio coleciona. Empreender e resolver problema. Isso aí. Se tá sem problema, aí não vai ter projeto também, se tá sem problema. Porque quando o cliente te liga, ele te entrega um problema ali na sua mão. E ele não tem noção de como resolver. E às vezes você também não tem, né? Você tem que ir ali desenhando, né? Junto com ele, ali, entendendo o problema dele. E junto também com os parceiros, né? Isso é fundamental, a gente escutar a opinião de todo mundo, para a gente poder delinear ali um escopo por onde seguir. Então, eu diria que os desafios ali são diários, né? Alguns projetos mais simples, outros um pouco mais complexos, mas a gente passa por desafios ali diariamente, né? E de comportamento também, de relação, né? Nós fazemos parte de uma consultoria formada por mulheres e a gente está no ramo da engenharia. E é lógico que isso vem melhorando bastante, mas a gente ainda enfrenta muito o machismo, que é uma questão estrutural. Então, às vezes, quando a gente se porta ali numa reunião para debater sobre assuntos muito técnicos com outras pessoas, a gente sente ainda esse machismo assim presente, sabe? Então, isso é uma coisa que incomoda bastante, mas é um desafio também. E aí, nosso papel também encarar isso, né? Entender que isso existe, mas trabalhar também para poder mudar isso e não desistir, né? Então, a gente sempre tem esse pensamento. E já começa desde o momento em que o cliente, porque a gente fala cliente porque a gente atua muito no setor privado, né, para pequenos clientes ou médio, grande porte, mas então quando o cliente entra em contato, ele não tem, foi o que a Nara falou, ele não tem a menor noção do que é o que ele tem que fazer, né? Às vezes ele acha que ele... Ele acha que ele sabe, acha que é simples, no geral acha que é simples, e no geral ele acha que ele não quer fazer, porque eu acho que tem esse fator também na área que a gente trabalha ambiental, que a gente atua muito atendendo clientes que têm que cumprir algumas normas ambientais, leis, para tirar uma licença, para ter uma autorização, uma outorga. Então, muitas vezes o cliente não quer fazer aquilo, né? Ele não está entrando em contato com a gente porque é algo que ele quer investir e ele quer melhorar um processo. Não, ele tem que resolver aquilo para ter. É uma obrigação. Senão ele toma multa e vai ser pior ainda. Ele recebeu uma notificação e, eu tô com isso daqui, eu preciso resolver isso daqui. Então, ele não quer. Então, já começa que ele não quer. Então, se ele não quer também gastar, investir naquilo, né? Então, tem um pouco dessa dificuldade de valorização, de entender a complexidade do nosso trabalho, que é complexo, não é simples. Então, a gente precisa sempre, é quase que um trabalho até educacional, e assim como você, né, a gente também
trabalha muito nessa parte educacional. Eu sou professora, então eu gosto muito, e para a gente até é um desafio legal, porque a gente começa ali naquele primeiro contato, vendo uma resistência do cliente, a gente começa a conversar, mostrar os benefícios, por que é importante ele seguir tais processos para conseguir chegar no final, no objetivo final, o que ele vai ganhar com aquilo. Então, a gente teve que criar essa habilidade, né, melhorar essa habilidade de poder convencer, digamos, não convencer, mas mostrar para o cliente que ele não precisa só porque tem alguém cobrando, porque para ele é importante também. Então, trazer essa clareza para o cliente. A gente tem muito desafio também em bases de dados, né? A gente que trabalha na área ambiental, desde um dado de topografia, um dado de chuva, uma cartografia que a gente precisa. Então, ter essas bases de dados iniciais que vão trazer qualidade para o trabalho, às vezes é difícil, até para você, às vezes, mostrar para o cliente que ele precisa investir num levantamento ou numa aquisição de alguma base que não é gratuita. Então, são esses desafios, e essa questão do machismo é uma coisa que vai mudando de faceta, né? Então, quando você é mais nova, existe o machismo com uma cara. Hoje que a gente já está mais presente no mercado, mais sólida, assim, ele vem diferente, às vezes é nisso, numa falta de confiança nesse primeiro contato. Mas empresa de engenharia de mulheres, será que vai conseguir resolver? Numa reunião, muitas vezes você não ter a sua voz sendo ouvida, né? Às vezes ser interrompida também. Ser interrompida, né? Um homem pega a sua ideia e usa para ele. Então, são questões que são sutis, como eu estou falando, a gente não escuta aquela coisa, aquela cantada barata, né? Mas a gente escuta coisas que você sente. E é um peso que às vezes você quer falar assim, não, vou ter que estudar o dobro agora, porque eu fico assim, daí a pessoa querer me questionar só porque eu sou mulher e ela tá na mesa cheia de homem. Não, isso me atormenta bastante, assim, porque às vezes para eu me posicionar, eu falo, não, eu tenho que ter muita certeza disso daqui que eu tô falando, porque eu não posso errar. Se eu errar, eu perco a confiança. Então, tem muito disso, né? Isso recai sobre mim bastante. Então, tudo que eu vou falar, eu sempre me dedico muito ali para poder entender o problema antes de falar qualquer coisa. Né? Não sair falando antes de ter uma certeza. Então, assim, eu acho que isso a gente tem que mudar um pouco, porque é natural também, às vezes, você não saber, ou você errar, você se equivocar, e isso é natural em qualquer meio, né? Não só na engenharia. E a gente tem que saber e reconhecer e falar, não, vou correr atrás e vou te passar a solução correta. Aconteceu muito isso comigo também quando eu estava no comecinho. Eu ficava muito com essa síndrome do impostor, né? Tipo, eu sou muito novo e estou aqui dando aula. Só que tem aluno meu que tem PhD, que publica na Science, e aí eu ficava, será que eu sou o cara certo para estar ensinando para essa pessoa? Tu fica com essa síndrome. A gente fica. Por mais que o cara já assistiu tua aula, já gostou, já entrou, tá no seu treinamento, você fica sentindo, será que sou eu mesmo? Hoje, meio que eu não tenho mais tanto esse problema, meio que caiu uma ficha que o cara que é PhD e ele tá publicando na Science, publica 30 artigos por ano, ele tem um trabalho dele que é tipo fundamental, de pesquisa. E o meu trabalho é diferente. O meu trabalho, às vezes, de pegar uma pesquisa que esse cara fez e descomplicar, trabalhar numa linguagem, às vezes, mais prática, mais aplicada ao mercado de trabalho. E tá tudo bem, não é porque ele publica 30 artigos por ano e eu não, que ele tem que um é melhor que o outro. São trabalhos complementares. Até se eu tenho um trabalho mais de voz ali, eu vou estar acabando ajudando ele, porque eu posso pegar um artigo que ele fez e estar transformando, estar mostrando, né, para a sociedade como aquilo tem um impacto. Né? Claro. Eu acho que na empresa isso é importante também, a gente ter claro sempre de que cada um tem a sua habilidade. Cada um vai ser melhor em determinados aspectos, né? Então, entre a gente faz essa autoanálise, né, de entender, essa parte aqui eu acho que é melhor você assumir, que eu acho que você vai sair melhor ou não. E quando a gente observa que tem certas habilidades que até a gente não tem, a gente conta com parceiros, né? E não só habilidade, mas também conhecimento. Então, acho que esse autoconhecimento, né? Eu acho que quando a gente está nesse processo de ter uma empresa ou de trabalhar de forma autônoma, ele é essencial. Você se conhecer, saber e trazendo um pouco para essa questão feminina, a mulher, quanto mais ela se conhece, né, e sabe impor os seus limites, que eu acho que, não só a mulher, eu acho que para qualquer pessoa é importante saber os nossos limites, até onde a gente tem que ir. E é isso, saber que, eu acho que existe sempre uma expectativa de que a mulher vai errar, principalmente num ambiente de engenharia. Mas a gente também tem que entender que faz parte errar, né? E se alguém achar isso e estiver esperando isso, tudo bem também, sabe? Assim, trazer um pouco mais de leveza para o dia a dia, porque eu acho que é fundamental, até para você gostar do que você faz, senão vira um peso.
Se a pessoa tá te julgando, diz muito mais dela do que de você, Exatamente. né? E eu ficava muito justamente, tipo, tem que acertar tudo. Quando eu comecei a fazer as aulas, e aí eu falei, vou começar a fazer live. Aí na live eu ficava, mas se alguém me perguntar um negócio que eu não sei? Aí eu ficava, e aí? Aí vai ter o chat lá, o que eu vou fazer? E hoje em dia, tipo, eu falo, cara, ninguém é obrigado a saber tudo. Se eu chegar e falar, eu sei tudo de geoprocessamento e sensoriamento remoto, é mentira. Ninguém sabe tudo. Que bom que a gente não sabe tudo, né? A gente tem que ter essa mentalidade de eterno aprendiz. Porque até quando você começa a estudar alguma coisa que você gosta, você vê que é muito mais amplo do que você imaginava. É muito mais profundo. E você sempre pode se aprofundar mais. Nunca vai terminar de você, já nessa área aqui eu domino. Quem fala isso é mentira, certeza. Né? Acho que quem mais acha que sabe tudo é quem mais precisa saber, né? Porque a gente nunca vai saber tudo. E ser íntegro, né? Se você não sabe, também não tenta inventar uma resposta, porque aí você vai estar dando um tiro no pé. Por exemplo, se alguém me pergunta um negócio, eu não trabalho, por exemplo, com mineração. E aí, às vezes, tem gente que vai me fazer uma pergunta de legislação de mineração, se pode, se não pode. Eu não vou inventar uma resposta, pode, não pode. Eu falo, cara, eu não trabalho com mineração, nunca trabalhei, mas eu tenho alunos que trabalham, eu tenho parceiros que trabalham e eu posso trazer essa informação para você amanhã, me manda uma mensagem, a gente conversa com calma, posso até te fazer a ponte aqui com pessoas que trabalham e consigam te ajudar. É melhor trabalhar dessa forma, né, íntegra, do que você tentar lá inventar uma coisa que você não sabe. Ninguém é obrigado a saber de tudo. Né? Até porque a informação, ela tá em construção o tempo inteiro, né? Ainda mais essa parte de tecnologia, geoprocessamento. Eu comecei efetivamente a mexer com geoprocessamento há 4 anos atrás. Foi quando eu abri a empresa. E aí, de 4 anos atrás para cá, quanta coisa já evoluiu do geoprocessamento? Muita coisa. É um período muito curto, né? Se a gente for parar para pensar, 4 anos. Mas muita coisa já avançou. Então, se eu tivesse parado lá atrás, né, no que eu aprendi a fazer lá atrás e não continuar estudando, eu também já estou desatualizada, né, de certas informações. Então, essa parte de tecnologia, ela está em constante evolução e a gente tem que ir usando a nosso favor, né? Não dá para parar de estudar, né? Não por dá. isso que tem que estar num segmento do mercado que você gosta, porque se você não gosta, né, se você é infeliz naquilo, você não vai estar querendo estudar, às vezes, no final de semana ou depois do expediente, porque você já está meio de saco cheio daquilo. Então, tem que estar num caminho que você goste. E assim, eu vejo muita gente também que às vezes sai da universidade meio inseguro. Eu não sei qual caminho eu vou seguir e tal. E às vezes essa insegurança vem também da desconexão que a gente tem da parte de tecnologia ali dentro de uma universidade do que a gente tem, de fato, sendo vivenciado no mercado, né? Não vamos generalizar, mas tem professor que dá a mesma aula há 20 anos. É a mesma aula. Sendo que agora a gente está falando de inteligência artificial, por exemplo. Toda semana tem muita novidade. Tem novidade todo dia, o tempo inteiro. Então não tem como você ficar ali. Claro que a aula, assim, a base teórica, ela é fundamental, né? Ela é a base de tudo. Mas não tem como você fechar o olho para o que está tendo de novidade. Senão a pessoa chega lá numa consultoria ambiental, não sabe nada, não conhece nenhum software que está sendo usado ali, não sabe de nada, né? E eu acredito que por você ser professora também, você valoriza muito essa parte de educação, capacitação. Você dá aula de quê? Você dá aula ainda? Você deu? Não. Atualmente eu estou dando aula na graduação, na PUC, para Engenharia Ambiental e Civil. Então, meus alunos são engenheiros, né? E aí eu pego o aluno desde meio do período até quase se formando. E o que você falou, e dou aula também na pós-graduação, né? Num curso de pós-graduação online, no IMBEC. E para a parte de saneamento, para um curso de saneamento, eu foco na parte de drenagem. E o que você falou, assim, é uma coisa que a gente conversa muito, né? Nós, professores, assim... E eu acho que a gente também está sentindo isso, que o desafio maior hoje de uma sala de aula é você prender a atenção do aluno. Então, você tem quase que fazer um stand-up comedy para o aluno poder se... Eu dou aula às 7 horas da manhã, de 7 às 9 da manhã, terças e quintas. Então, você imagina o aluno chegar às 7 horas da manhã para ouvir sobre hidrologia. Então, como ensinar hidrologia para um aluno e tornar aquele ensino atraente, porque isso aqui, né... O aluno está te ouvindo, daqui a pouco ele abaixa a cabeça e entra num mundo de um Instagram ou qualquer outra rede social que ele vai usar. Então, e eu percebo, às vezes eu vejo eles abaixando a cabeça, chego pertinho, encosto e falo perto e tal, e puxo um negócio. Só que pra gente também é desafiador, porque assim, a universidade ela me dá total liberdade para eu ensinar do jeito que eu quiser. Se eu quiser levar todo mundo pro meio da rua para dar aula, eu posso. Mas a gente fica também pouco preso ao que a gente sabe, aprendeu, que é como a gente estudou. Então, eu acho que o ensino hoje ele precisa se reformular, né? A própria PUC ela tá nesse caminho de trazer mais projeto para dentro da graduação. E isso, às vezes, encontra resistência até com os próprios professores, de acharem que
na verdade, o ensino ele está moldando um aluno para ser produtivo e não para ser, talvez, crítico. Então, você também tem que ter esse cuidado, né? De não criar uma pessoa, não treinar uma pessoa para ela atender a um mercado pura e simplesmente. Ela também precisa ter o seu momento de criatividade, né? De expressar até as suas próprias características pessoais. Então, é bem desafiador, assim, eu gosto dessa parte educacional por isso. E foi como você falou. Muitas vezes eu paro numa sala de aula, assim, nessa pós-graduação principalmente, tem alunos que sabem muito mais do que eu, com certeza. Alunos que trabalham, já são mais velhos do que trabalham nessa área há muito tempo. Mas não é sobre saber mais, quem sabe mais, quem sabe menos. É sobre eu estou ali ensinando coisas que talvez eles não saibam e, de certa forma, trazendo ali... observando neles um potencial. Muitas vezes eu falo, gente, aproveitem, troquem contato com vocês, entre vocês, porque aqui é um momento também de troca de contato profissional. Então, é você sair um pouco... Eu acho que a chave que abriu em mim para eu dar aula sem medo foi entender que eu não sei tudo e relaxar nesse entendimento, sabe? Quando eu entendi que eu não sei tudo e que eu não preciso saber, eu fluí muito mais como professora e eu acho que, de certa forma, eu agrego mais fazendo isso, mesmo não fazendo talvez como eu gostaria, não sabendo tudo, do que se eu estivesse com medo e escondida, sabe? Sem atuar no que eu gosto, né? Porque eu acho que no fundo é isso, é gostar também. Exato. Não, e é um desafio, né? A gente encontrar metodologias que vão fazer o aluno engajar com o que você está ensinando, assim. Eu fiz parte da graduação na University of Technology, né? Em Sydney, na Austrália. E aí lá era bem legal, né? Eles dividiam a aula em lecture e tutorial, né? No lecture é com o professor principal da disciplina, então meio que no auditório grande, assim. E é mais a base teórica, parece uma aula que a gente tem na universidade aqui convencional, né? Só que aí tinha a parte do tutorial, que era uma sala talvez com mais 8 pessoas, aí dividia em grupo de 3, de 4, né? 9 pessoas, 3 grupos de 3, e aí cada grupo tinha um monitor, que às vezes era um aluno de doutorado, e era sempre para pegar o que a gente aprendeu na lecture e aplicar para resolver algum problema real ali, ou um problema real, tipo, fictício, como se ele tivesse sido contratado para fazer alguma coisa, ou algo que a gente estava vendo, tipo, no jornal, e aí a gente botava a mão na massa usando a teoria que a gente aprendeu. E para mim foi muito bom, assim, né? É uma coisa que hoje eu trago para meus alunos, gosto de fazer esse tipo de desafio. Imagina que você foi contratado para fazer os serviços XYZ, e é legal que tem muita aluno que fala, como é que eu vou ter experiência no mercado de trabalho se eu nunca trabalhei? Então a gente constrói algumas formas dele já ter meio que trabalhado ali de alguma forma, já conseguir ir construindo o portfólio dele, né, do zero, mesmo sem ter uma experiência real. Então o aluno já fica mais confiante, né? Então é interessante nós, como professores também, estarmos buscando novas metodologias, porque é isso. A atenção está dividida cada vez mais, né? É muito fácil a pessoa sair e destoar, assim. E por exemplo, a gente trabalha até nessa disciplina que eu dou de hidrologia, o trabalho que eu passo para eles, eu falo para eles, se vocês quiserem pegar esse trabalho e vender, vocês podem. Inclusive, foi como eu comecei a ganhar dinheiro na engenharia. Já paguei muitos boletos, eu falo para eles, já paguei muitos boletos fazendo e faço até hoje, o que eu estou ensinando para vocês. Então, eu vejo que eles se sentem mais engajados quando eles entendem o porquê deles estarem estudando aquilo, né? E no final eu tenho esse feedback deles falarem, professora, eu gostei da matéria porque prendeu muita atenção, a gente conseguiu trazer um pouco para a vida real, porque não é mais hidrologia é fácil, né? Tá chovendo lá, vamos lá para fora ver a chuva, tem um rio que passa no meio da PUC, eu levo eles lá no rio. Então, acho que até para a gente, assim, a gente entender o porquê da gente estar fazendo aquilo é essencial, porque senão vira uma teoria pura que o aluno não vai lembrar, não adianta, a gente não consegue aplicar. E ter a empresa eu acho que é legal por isso também, porque a gente consegue pegar desde o zero e no final a gente, por mais exaustivo que seja, você chega e fala, caramba, a gente conseguiu resolver, a gente comemora, a gente sempre fala, a gente tem que marcar um show, então, esse trabalho ficou muito legal, vamos fazer um artigo dele, nunca consegue, porque não tem tempo. E na consultoria é engraçado que a gente consegue unir essa parte acadêmica e a parte prática também, né? Porque até a gente chegar na execução de determinado projeto, a gente tem que fazer todo o estudo da parte acadêmica. Então, eu acho que na universidade, eu formei em 2016, né, na última graduação, eu sentia muita falta disso. Eu formei em engenharia civil, né? Primeiro eu fiz ambiental, depois eu fiz a civil. E na civil, por exemplo, eu tinha uma disciplina lá que a gente tinha que fazer a conferência da ferragem, né, de um concreto armado, de uma estrutura de concreto armado. E aí a gente ficava na sala de aula e
debatendo ali a quantidade de ferro, como fazer a conferência, e eu sentia falta daquilo. Na época, eu já trabalhava em obra na época, e eu tentava ir para a obra, eu trabalhava com a parte ambiental, mas eu estava fazendo graduação de engenharia civil, e aí eu tentava ir para a obra com esse olhar do que eu aprendia na graduação. Aí eu ficava olhando as Ferraris, mas deixa eu tentar conferir, pegava projeto, assim, e eu sentia falta disso, porque eu acho que a faculdade poderia tentar unificar essas duas coisas. Esse exemplo que você deu foi ótimo, né? E eu acho que muitos professores tentam fazer isso, mas eu acho que se a faculdade ela não te dá essa base, né, não estabelecer, tem que ser assim, às vezes é difícil, né? Nem todo mundo tem essa iniciativa. Né? Porque às vezes na faculdade é questão de mudar o foco, né? Porque às vezes na faculdade o foco é passar na prova. Então o aluno ele tá estudando a teoria, por que tá estudando isso? Porque vai ter prova depois de amanhã e eu tenho que estudar. Se eu não estudar, eu não vou passar na prova. Aí decora, não entende. Né? E aí passou a prova, tirou 10 na prova, mas aí no dia seguinte já esqueceu tudo e nem sabe para que aquilo vai se aplicar. E aí fica reclamando, né? Nossa, só vejo coisa inútil na faculdade, não aprendi nada. Estudei 8 anos para me formar em engenharia, mas parece que eu não sei nada. E isso é mais comum que a gente imagina. A gente sai da faculdade, parece que meio que sem saber nada, né? Sem saber fazer nada. A gente sabe muito, mas as coisas não se encontram. Isso que a Nayara falou, assim, da questão da gente também ser muito acadêmico, é uma coisa que a gente valoriza muito pra gente também, né? A Nayara... A nossa trajetória até nisso a gente é parecida. Ela fez engenharia ambiental, eu fiz agrícola, depois ela fez civil também. Ela terminou um mestrado agora, eu também fiz mestrado, terminei um doutorado 2 anos atrás. Então, também é uma loucura tentar conciliar a parte acadêmica com a profissional, né? Quem quer se especializar e trabalhar ao mesmo tempo que precisa, é difícil. Mas é uma coisa que a gente valoriza muito. Os nossos trabalhos, eles sempre têm uma característica muito assim técnica nesse sentido de buscar colocar sempre as referências. Então dificilmente, acho que nunca assim sai um documento que a gente não sabe ali o porquê daquela linha, sabe, do porquê daquela justificativa. Então isso até é um pouco desgastante para a gente, mas é uma maneira que a gente aprendeu a trabalhar para trazer um diferencial para o mercado. Porque quando a gente abriu a empresa, a gente sentou ali para ver quais são os nossos valores. E um dos valores era qualidade. Então, o nosso foco é qualidade, não quantidade. E isso tem um custo, né, emocional e físico, e, enfim, de ter que abdicar de muita coisa. Financeiro também. Financeiro, porque se você quer fazer algo muito bem feito, você não consegue pegar muita quantidade. Mas é o que a gente... É o caminho que a gente encontrou, que deixa a gente feliz. Entregar um trabalho melhor deixa a gente mais feliz do que entregar 10 trabalhos mal feitos. Então, eu acho que esse posicionamento de mercado é importante também, né? Até talvez dando uma dica aí para quem quer abrir uma empresa, né? Que é saber o que você quer entregar para o mercado. Não, e às vezes a gente compartimenta muito, né? Tipo, a academia, setor privado, setor público, né? A população. Só que, na verdade, está tudo ligado. E, por exemplo, na academia tem muito trabalho fantástico que, às vezes, está depois lá numa gaveta que ninguém pegou e ia ter um impacto direto na população, né? Eu até vi um caso legal da Defesa Civil de São Paulo, que eles pegaram... Foi uma junção... Por exemplo, tinha um estudo de mapeamento de áreas inundáveis, eles juntaram esse estudo com o Waze, que é a iniciativa privada, né, o aplicativo, e aí com a Defesa Civil, então, onde os carros iam em regiões prováveis de alagamento, quando começava a chover, já desviava a rota. Então, é meio que interessante. Trabalhos legais que estão juntando isso. Então, é um potencial direto ali para os cidadãos, né? Sim. E você está pegando um trabalho da academia junto com, né, órgãos privados, empresas privadas e impacto direto na população. Né? Sim. Até você falou isso, eu lembrei que quando eu trabalhava no CEMADEM, que a gente emitia alerta, eu era da equipe de hidrologia, tinha uma equipe de geologia e tinha equipe de meteorologia. Então, a meteorologia fazia previsão e na hora ali da chuva ficava dando suporte para a gente, mas a parte de hidrologia e geologia ficava acompanhando os níveis do pluviômetro, né? E a gente tinha lá os nossos índices. Então, assim, até tantos milímetros já emite o alerta nível baixo. Então, aumentou um pouco quantidade de chuva, nível médio, moderado, alto, muito alto, alerta máximo. Então, a nossa base era o pluviômetro. Mas muitas vezes o pluviômetro, o pluviômetro ele é atrasado. Então, quando você vê um pluviômetro registrando ali 30 milímetros, já se passou 15 minutos de chuva. Então, ele mostra depois do que aconteceu. E o alerta ele precisa justamente vir antes, porque senão não faz sentido ter um alerta. Você vai mandar um alerta depois que já está todo mundo debaixo d'água? Então, era muito desafio para a gente. Cara, como que a gente pode antecipar isso? Então, a gente ficava olhando o radar. Eu aprendi a olhar radar, coisa que...
E, claro, com o apoio dos meteorologistas, eu olhava, nossa, eu tô achando esse núcleo aqui tá muito acelerado. Então, a gente começa a entender um pouquinho. Mas uma coisa que a gente usava muito, que ajudava muito, era o Twitter. E câmera que ficava nas ruas, câmera de segurança pública, a gente usava para olhar se estava chovendo já. E o Twitter a gente usava para ver o que as pessoas estavam falando daquela chuva. Então, Twitter, que agora é o X, né? O X, é bom para quem... Porque sei lá, daqui a pouco tem gente que nem conhece o Twitter. Mas tinha até um programinha que era TweetDeck, que a gente entrava lá e colocava assim, vamos supor, capital, Rio de Janeiro, quero um raio de 10 quilômetros, sabe o que as pessoas estão falando aqui das palavras-chave, chuva, temporal, vento, né? Botava as palavras-chave e vinha. Então, assim, a gente conseguia antecipar um alerta em 10, 15 minutos, porque a pessoa tirava foto daquela nuvem preta. A pessoa falava assim, nossa, vem chuva por aí. E associado ao núcleo do radar que a gente já estava vendo. Pluviômetro zerado. Então, se a gente fosse esperar o pluviômetro registrar, a gente fala, cara, vamos mandar o alerta? Vamos, porque vai cair chuva muito forte e tal. Então, a gente conseguia antecipar. E na UF, eles estavam com um projeto com a Defesa Civil de Niterói de elaborar uma inteligência artificial justamente pegando tudo que é possível pegar, câmera de segurança, registro em rede social das pessoas, radar, pluviômetro. Então, você junta todo, porque ali a gente fazia, era inteligência humana, né? Nossa cabeça fazia. Mas se você tem uma inteligência artificial que é treinada para conseguir entender esses padrões e antecipar os alertas, que já é uma realidade, é maravilhoso. E usando a população como produtora de conhecimento de informação. Então, a pessoa se sente parte. A pessoa vai entrar no aplicativo e falar, pô, eu sei que se eu mandar, vai ajudar a Defesa Civil. E a Defesa Civil tem um trabalho muito bonito nesse aspecto, né? De trabalhar com a população. Não, e aí, usar esse poder da inteligência artificial de predição, né? Por exemplo, até tem umas histórias legais, assim. Imagina, fazer detecção de garimpo na Amazônia. Antigamente, você dependia de uma denúncia ali para você ver se tem um garimpo ilegal ou não tem. Hoje em dia, com ferramenta de sensoriamento remoto já atrelada à inteligência artificial, você já tem meio que um padrão de início de garimpo ilegal. E aí, conforme tem uma imagem nova, como ele já foi treinado numa base antiga de vários garimpos ilegais iniciando, você não precisa de uma denúncia. Ainda mais em áreas remotas na Amazônia, você está rodando mais satélite, chegou uma imagem nova, e a gente sempre trabalha com estatística, né? Ó, aqui tem 88% de chance de estar sendo iniciado um garimpo ilegal. Então já aciona o órgão, aciona o policiamento ambiental, ele vai lá ver se foi um falso positivo ou não, se realmente está iniciando, mas você está dando poder. E imagina, se fosse um ser humano fazendo isso, tendo que pegar todas as imagens do Sentinel-2 e ficar analisando pontinho por pontinho se parece que começou. Não, você está treinando, deixando o trabalho de robô para um robô mesmo, né? E o ser humano vai fazer o trabalho do ser humano, de ir lá fazer a autuação, que aí não vai ter inteligência artificial que vai lá fazer a autuação e fazer essa verificação em volta. Eu acho que é fundamental essa parte da tecnologia na fiscalização, né? Aqui no estado do Rio, né, a gente trabalha a nível nacional, a gente pega projeto no Brasil inteiro, mas como a gente está sitiado aqui no Rio, a gente acaba tendo uma gama maior de projetos aqui. Então, essa questão das barragens, que é relativamente novo, né, desde dos acidentes aí que tiveram, Mariana e tal, Brumadinho, que a sociedade também, né, os governantes sentiram a necessidade de criar legislações mais rigorosas e de fiscalizar também esses trabalhos, né. No estado do Rio, o pessoal, né, do INEA, que trabalha aí com a parte de segurança de barragens, eles usam bastante a ferramenta de geoprocessamento, imagem de satélite, justamente para identificar esses pontos de barramento. E hoje a gente consegue espacializar, né, por exemplo, a nível estadual, a gente consegue espacializar todas as licenças ambientais, autorizações, né, quem tem, quem não tem, e casando essas duas informações, você consegue identificar ali se tem algum barramento que não está legalizado, né, ou que tem população, ocupação ajusante daquele barramento que possa colocar em risco toda aquela população. Então, o órgão estadual aqui do Rio, ele usa bastante isso para identificar esses barramentos e começar a fazer esse contato com os empreendedores que muitas vezes eles nem sabem que tem que regularizar. Então, falando um pouco, voltando lá à questão do desafio, né, a Monique até falou um pouquinho, mas o desconhecimento das pessoas é um desafio, né, para essa questão ambiental. Porque as pessoas não sabem, né? Às vezes elas têm um rio ali no terreno dela, vou fazer uma ponte aqui, vou colocar um bueiro aqui, mas ela não sabe que ela precisa de uma autorização para ela fazer isso, né? Isso pode gerar um impacto, tem um risco associado, então as pessoas não têm esse conhecimento. E aí a fiscalização é muito importante para isso, né? Para poder entrar em contato com essa pessoa, olha, você tem que regularizar, não é assim e tal.
Então, o nosso trabalho vem junto também com esse caráter aí de informar também as pessoas. Ó, não é assim, tem que fazer por esse caminho aqui. Uhum. E aí, falando dessa parte de tecnologia e de conhecimento, né? Acaba que as pessoas também têm um pouco de preconceito quando fala, por exemplo, inteligência artificial. A pessoa, inteligência artificial, porra, já imagina no Exterminador do Futuro, que vai roubar todos os empregos, não vai ter mais emprego para ninguém. Só que, na verdade, não. A gente tem que usar a inteligência artificial na fiscalização, né? Nas nossas análises, porque às vezes ela vai fazer um trabalho melhor do que o ser humano se você estivesse fazendo de forma manual, e sobra mais tempo para o ser humano mesmo. Às vezes imagina, você está num projeto muito grande, aí está fazendo muita coisa técnica, aí o cliente está te ligando para tirar uma dúvida com você fala, não vou atender agora não, porque eu estou cheio de demanda aqui, atendo depois. Cara, mas a prioridade é tu falar com o cliente, a parte técnica, se tiver ferramentas que te ajudem para te deixar mais eficiente, o lado do ser humano é atender o cliente, tratar muito bem, ver o que ele está precisando, né? Então a tecnologia vem para ajudar, né? Vocês já são ótimas profissionais. Como é que a gente consegue usar a tecnologia para tornar, né, profissionais melhores ainda, né? Então eu sempre falo isso para meus alunos, não é ver o copo meio vazio ali falando, inteligência artificial vai roubar os empregos. Não, também não dá para ser um mundo lindo que não vai perder nenhum emprego. Claro que vai, é desemprego estrutural, né? Todo grande novo ciclo tem gente que fica pelo caminho, que não consegue se atualizar, vão ter empregos que vão ser perdidos mesmo, mas a gente tem que se capacitar para a tecnologia potencializar o nosso trabalho, né? E não substituir o nosso trabalho. Eu acho que eu acho assim, a inteligência artificial, ela é uma realidade. A gente queira ou não, a gente goste ou não, né? Ela já está aí, não tem como mais voltar atrás. E isso que você falou de roubar emprego, claro que tem que ser uma preocupação, né? Principalmente, eu acho que dos governantes, das grandes políticas que vêm sendo elaboradas para ver como lidar com isso, principalmente porque o mundo ele tem muita disparidade social, né? Muita diferença, muita desigualdade. Então, a gente aqui está falando de um lugar de privilégio muito grande, de que a gente pode usar nosso trabalho intelectual, talvez a inteligência venha, né, e outras tecnologias para ajudar e não para talvez roubar o nosso emprego. Enfim, eu acho que a gente tem que realmente olhar para esse desafio. Inclusive, tem um filósofo, né, que é o Yuval Noah Harari, não sei se vocês já ouviram falar, que ele tem um livro chamado 21 Lições para o Século XXI. Ele é maravilhoso. E ele traz muito isso. Ele é um pensador, ele é um professor de história também. Então, ele fala muito sobre isso, sobre a evolução das espécies e hoje onde a gente está e onde a gente vai chegar, quais são os desafios desse novo século. Então, essa questão do emprego, ele fala, a gente vai perder muito emprego para a máquina, óbvio, mas talvez então a gente tenha que repensar os empregos. Por exemplo, por que uma mãe que escolhe não trabalhar para cuidar do seu filho, que é uma profissão, só que não remunerada, ela pode receber um salário. Então, talvez você transformar outras atividades que hoje não são remuneradas em atividades remuneradas para poder compensar, né, essa substituição, talvez, da inteligência pelas pessoas. Então, rever também essa questão do trabalho, do que é o trabalho, do que é ser produtivo, do que não é. Eu acho que são, enfim, entra em discussões aí, né, eternas. Total. E ela ajuda bastante nessa questão da gestão do tempo, realmente, né? Porque a gente, como empreendedora, um dos maiores desafios é você fazer essa gestão do seu tempo, né? Você dividir o seu lado profissional do seu lado pessoal. Ainda mais trabalhando de casa. Hoje a gente tem a facilidade de conseguir trabalhar de forma remota. Trabalho do meu escritório na minha casa, a Monique trabalha do escritório dela na casa dela. Então, às vezes, o lado pessoal e profissional acaba se misturando bastante. Então, é um desafio a gente separar. Não, vou sentar aqui 8 horas, sei lá, 5, 6 horas da tarde eu vou levantar, não vou mexer mais. Mas, assim, é muito difícil. Tem dias que a gente precisa ficar até mais tarde, tem dias que a gente consegue se organizar melhor. E a inteligência artificial, ela vem para poder tentar agilizar coisas que, às vezes, você não precisa se dedicar ali tanto tempo fazendo aquilo, né? Você pode se dedicar em outras coisas. Então, no início é um certo preconceito, assim, eu até admito, porque até eu começar a usar mesmo ali foi aquela barreira, aquele bloqueio. Mas eu acho ótimo. Essa questão textual, eu uso muito a inteligência artificial, né? Por exemplo, evitar redundâncias, né? Ou coisas assim, são coisas simples, mas que se você parar para pensar, se for fazer uma revisão completa, você gasta um tempo fazendo aquilo. Você lá pede só dá o comando, deixa o texto mais claro, mais fluido. Para dar um start no assunto que você não conhece, né? Até, por exemplo, uma coisa muito, muito simples, mas que ajuda muito. E às vezes, quando eu dou aula, assim, ou então eu falo para as pessoas, nossa, eu nunca ouvi falar nisso.
que tem um programa que você vai para o campo, por exemplo, fazer uma vistoria, né? Um trabalho de campo. E aí você tira a foto com o seu celular, que hoje todo celular tem um GPS acoplado. Então as fotos já vêm com coordenada. Já fica referenciada certinho. Exato. Aí você joga nesse programa e ele já joga direto para o Google Earth. Então antes eu lembro que em vistoria de campo eu tinha que anotar assim no papel. Ponto 1. Aí eu tirava a foto do ponto 1. Então, e ficava às vezes 2, 3 dias para fazer um relatório de campo. Então hoje você já consegue fazer mais rápido. E eu acho que o desafio nisso também é que, como também as ferramentas estão acelerando os processos, os prazos estão diminuindo cada vez mais. Então, é quase que você fica num círculo vicioso ali de, bom, beleza, eu faço mais rápido, então o cliente também quer mais rápido, então se eu faço mais rápido, o cliente quer mais rápido, eu vou fazer mais rápido para poder entregar mais rápido. E nisso você também se sobrecarrega de certa forma. Então, a gente está aprendendo, eu acho, todo mundo está aprendendo a lidar com tudo que está acontecendo, de forma a ter uma vida equilibrada, né? Que é isso, eu acho que até essa questão da própria ser mulher e ser engenheira e ter empresa e dar aula, a mulher ela se sobrecarrega mais também com cuidados familiares, por exemplo, tem a questão da própria maternidade, mas para quem não quer, tem a questão de, às vezes, você cuidar de uma mãe, de um pai, da própria casa. Então, são muitas funções, né, que a gente precisa realmente de um apoio. E se tem uma inteligência artificial, né, alguma coisa que possa vir para ajudar a gente, é isso, é ser mais humana, ter mais tempo para poder viver, respirar. É ótimo. É porque o ser humano não foi feito para ficar preenchendo planilha na mão. Apertando o botão o dia inteiro. Pegando planilha de campo escrita à mão e replicando ali, né? E isso do trabalho não remunerado da mulher, eu vi uma pesquisa, foi até essa semana, que eles fizeram se cada mulher que está fazendo um trabalho não remunerado ganhasse um salário mínimo nos respectivos países, o quanto isso ia colaborar para o PIB global é um negócio tipo bizarro mesmo. São tipo trilhões e trilhões, assim. Não, e é muito trabalho, né? É muito trabalho. Assim, nós, por exemplo, nós não somos mães, né? Nós somos mulheres que não temos... não sei se seremos, mas assim, eu vejo, a gente tem pessoas, mulheres próximas, né? Hoje eu acho que está bem melhor, pelo menos no nosso mundo, assim, na nossa bolha. Os homens já estão assumindo muito mais o seu papel de pai e compartilhando, dividindo. Mas ainda assim, é quase como se o papel do pensar fosse da mulher. E isso é muito pesado, sabe? Então, eu acho que tudo que vem para melhorar é bem-vindo. E na nossa empresa, a gente usa muitas tecnologias. Assim, tem dia que eu paro, eu vejo que eu tenho, sei lá, 5, 6 programas abertos para fazer um projeto. E, né, é programa de desenho, é programa de geoprocessamento, é planilha, enfim, é muita coisa, texto, programas de modelagem de RI, que a gente trabalha com modelagem hidrodinâmica. Então, às vezes, você tem que ter um computador também com uma capacidade boa, que é um pouco mais caro. Então, tudo isso, chega uma hora que você fala, cara, a gente não vive mais sem a tecnologia, não tem como. A gente tem que tomar cuidado também, né? E essa reflexão é importante a gente fazer, de a tecnologia também não ser um causador de uma disrupção, né? uma disparidade muito maior, né? A gente já tem, né, essa diferença de classes e cada vez isso vai se amplificando mais. Até a gente vê até questão política, né? O algoritmo do Facebook, do Instagram, começa a polarizar cada vez mais a sociedade também, né? Então, tanto de polarizar politicamente, quanto falando de diferença de classe social. Então, isso, tipo, não tem a resposta. Tem como falar, o que a gente vai fazer? Não tem, o que vai acontecer com o mundo depois, né? Por conta da inteligência artificial. Tem várias pessoas que têm várias teorias. A gente vai precisar dar uma renda básica universal, né? O Elon Musk fala isso. Aí acho que é o Steve Jobs, não sei se é o Steve Jobs ou o Bill Gates que falou de 4 vezes na semana, eu trabalho a semana, diminuir a carga horária. Em vez de ser 5 dias por semana, você vai trabalhar 4. Então, várias pessoas têm teorias do que vai acontecer, mas ninguém sabe. A gente tem que fazer o que está ao nosso alcance, né? A gente não vai prever o futuro, a gente tem que estar estudando, mas tendo essa consciência que tem pessoas que às vezes nem acesso à internet tem, né? Então, como é que você vai falar de inteligência artificial ali? Eu acho que já melhorou bastante, assim, né? Porque hoje você viaja, a gente faz muito trabalho de campo, né? E às vezes a gente vai para interior do Maranhão, interior do Pará. A gente já fez vários trabalhos assim. E você chega lá, você vê que todo mundo tem um celular, todo mundo tem internet. E às vezes, né, a gente foi fazer um trabalho no interior de Belém. E aí cheguei lá e eu
tava no meio do mato mesmo, literalmente, tentando acessar a internet e tal. E aí tinha um morador ali, ele falou, não, tem um satélite aqui que é o do Starlink. E aí eles tinham internet. Eu achei aquilo incrível, porque era num lugar bem isolado, né, afastado da área urbana. E ali as pessoas tinham acesso à informação e tal. Agora, como essa informação chega para a pessoa, que aí realmente eu acho que é esse desafio, né? Ela já chega muito processada ou direcionada. Então, essa sensação de crítica, né, da pessoa, eu acho que isso vai se perdendo ao longo do tempo, né? Por exemplo, Starlink vai mudar muita coisa, né? Em locais remotos, na Amazônia, já tem um monte de notícia de indígenas viciados em pornografia porque chegou o Starlink. Então, são coisas que às vezes a gente não para pensar, mas é um choque de realidade gigantesco, né? Sim. Porque a pessoa começa a ter acesso, igual, por exemplo, essa questão de... Você também trabalha com geoprocessamento, né? Acredito que já tenha ouvido falar nisso, que é você ter produtos que estimam chuva com base em satélite. Justamente para isso, para você ter conhecimento em áreas mais remotas, né? E em lugares também que tem buracos onde você não tem monitoramento. Então, são produtos que estão sendo desenvolvidos não no Brasil, ainda não tem nenhum produto brasileiro, tem americano, europeu, mas... São produtos que você olha e fala assim, cara, é total inteligência artificial, porque tem uns, inclusive, que trabalham com essa coisa do aprendizado de máquina, eles chamam classificação de imagens, né? E que tem tudo para trazer vantagens e benefícios para a área ambiental, né? E dentre outros que a gente usa aí, vários trabalhos que a gente faz, as informações hoje estarem mais disponíveis gratuitamente na internet para a gente poder usar e trabalhar. Então, eu acho que é isso. Tem vários lados, né? São discussões que a gente tem que ter, assim, muito cuidado em afirmar uma coisa, aquilo que a gente estava falando, quanto mais a gente acha que sabe, mais a gente não sabe. E a gente, da nossa área, assim, eu acho que como a gente trabalha numa área ambiental, que é uma área que tem muito cunho social também, é buscar fazer um bom trabalho, é tentar olhar para todas essas características, assim, não pode olhar só para o... eu tenho uma empresa, então eu vou focar no lucro. Não é só isso, né? A gente tem uma preocupação muito grande também no nosso trabalho, no impacto que ele tem, né? E é cada vez mais dados, né? Às vezes a gente fica até meio perdido. O pessoal fala, tem um termo, né? Infoxication, né? Nunca ouvi, Interessante. Nossa, a gente tá total isso. E é muito dado, e aí você, né, às vezes não sabe o que você vai fazer com aquilo. Tem um monte de profissional apertador de botão, e aí não sabe para que servem os parâmetros e tal. Tipo, a inteligência artificial, ela tá muito mais acessível, né? A inteligência artificial não é novidade. A inteligência artificial tem artigo de 1950, 1960. Só que se você abre um livro, sei lá, do Nilson, de 1982, Princípios da Inteligência Artificial, cara, é de uma complexidade matemática e estatística absurda. Eu abro e não vou entender nada. É tipo... Era para um grupo muito seleto de gênios que conseguiam criar alguma solução ali com aquilo. E na época nem tinha um poder computacional nem perto do que a gente tem hoje. Então não dava para criar muitas coisas, né? Era muito complexo. Hoje em dia, se você sabe... Não precisa nem saber escrever mais, né? Porque agora o ChatGPT no celular, você pode mandar um áudio. Você manda o áudio, você conversa com ele. Então nem precisa escrever mais, você precisa... para usar ou criar alguma solução ali de tipo, te ajudar a usar a inteligência artificial para ajudar no teu dia a dia, né? Então, tá cada vez mais próximo nessa... Já faz parte, né? Eu acho que hoje a gente ainda fala muito nesses termos. Inteligência artificial. Cara, mas isso já tá tão presente no nosso dia a dia que depois eu acho que a gente nem vai ficar falando tanto nisso, porque quando você pega um iFood, um Uber, já tem muita inteligência artificial ali, e ninguém fica falando, esse software usa a inteligência artificial. A inteligência tá quase que natural, né? Não tá nem mais... Porque você tá conversando aqui, ele tá captando o que você tá ouvindo, né? E uma coisa que eu tava também... Você falou dessa coisa de apertador de botão, né? Esses dias eu tava vendo lendo alguma coisa na internet falando assim, a gente tem essa ilusão de que essa nova geração já nasceu conectada e com habilidades computacionais. Mas, na verdade, não. E eu percebo isso com os meus alunos, por exemplo. Tem aluno meu que já está quase saindo da faculdade que não sabe mexer no Excel, por exemplo. Então, ter conectado ao celular é diferente de saber tecnologias que vão ser úteis para o trabalho, né? Ou para a sua vida. E minha sobrinha, uma vez, riu da minha cara quando eu falei que eu uso o Google para fazer pesquisa. Eu falei, você usa o quê, então? Agora se você não usa TikTok, Google, ela é TikTok. Eu fico impressionado com isso também. Pesquisa no TikTok. Aí eu falei, vem coisa que presta nisso, porque, assim... Claro que eu até, depois disso, eu falei, eu vou entrar no TikTok para conhecer, porque eu não quero ser preconceituosa, eu acho que... E é uma ferramenta incrível,
Mas eu falei, o que está sendo selecionado ali de conteúdo para esses jovens ou para adultos, enfim. Tem uma regulamentação, tem alguém filtrando, o que a pessoa está lendo é verdade? Porque no Google, claro que não é qualquer lugar do Google também que a gente vai confiar, mas você tem ali, você sabe fazer pesquisa. O jovem hoje, ele não está sendo preparado para isso. Então, você está tendo esse conflito de geração, do jovem entrando hoje num estágio, num trabalho, recém-formado, e que não tem as habilidades que a gente tinha, porque a gente corria logo para um cursinho de internet, pagava um curso. A primeira coisa era saber o pacote Office, AutoCAD, não sei o quê. Então, hoje você não tem essa preocupação. Então, tá conectado, mas também não está desenvolvendo habilidade. Uhum. Não, eu vi uma entrevista, não sei se foi o CEO do TikTok, foi do TikTok, mas não sei qual o cargo dele, mas é um cargo grande dentro do TikTok. Ele falou, não sei se foi o criador do TikTok, mas aí ele falou, hoje o que a gente contrata, nosso foco de contratação são neurocientistas. Porque é para deixar a galera, para entender o comportamento humano. E se você for ver o algoritmo do TikTok, você fez 2, 3 pesquisas só pelo teu tempo de tela ali assistindo algum vídeo, ele já entende que você, opa, essa pessoa gostou um pouco mais desse vídeo. Se seu olho tá mais aberto, se tá menos, se tá e piscando, é bizarro. E isso é muito doido mesmo, porque falam que o algoritmo do TikTok, se você começa a usar mesmo, ele começa a te entregar exatamente o que você quer e é muito viciante mesmo. A gente até produz um pouco de conteúdo pro TikTok, mas eu ainda não baixei, eu ainda tô meio sentindo meio velho. Assim. Esses dias eu postei 2 vídeos, assim, que eu gravei que essa coisa de você querer, assim, da gente querer perceber que o nosso trabalho tem essa dificuldade da pessoa entender a importância. Na pandemia me fez abrir uma uma conta no Instagram mais profissional para fazer vídeo e compartilhar conteúdo. Então eu entrei nessa... Infelizmente não consegui acompanhar agora, porque as demandas estão muito grandes, mas eu acho maravilhoso, porque você joga ali um vídeo, muitas pessoas até próximas de mim falam, Monique, eu não tinha noção de que isso era importante, né? Hoje eu vejo, quando chove, eu já olho para a chuva de uma maneira diferente. Então, é entender também que existe essa lacuna da ignorância, porque a gente não aprende isso em lugar nenhum, só quem escolhe estudar certos assuntos que vai saber. Mas... eu acho que essas ferramentas, assim, por exemplo, na nossa empresa, a gente até estava conversando sobre isso, que a gente está pensando assim, sei lá, o que a gente diria para uma pessoa que quisesse ter uma empresa e tal. Hoje eu observo que as maiores dificuldades estão justamente nessa parte comportamental, que entra muito essa questão dos neurocientistas, de psicólogos, porque eu acho que a gente está... hoje, num mundo muito bombardeado. Então, profissional hoje, uma vez uma aluna até me perguntou, professora, que curso que eu preciso fazer para conseguir emprego? Aquilo até me... falei, poxa, primeiro... Como que eu respondo isso? Que emprego, né? O que você quer? Porque a ideia hoje das pessoas é curso, aprender para entrar no trabalho. E o que te mantém no trabalho não é só um diploma que você tem, né? O que a gente mais passa na empresa? Cara, resiliência, né? É você saber ouvir, às vezes, uma grosseria e se manter educado para poder tratar aquela pessoa. É você lidar com prazos, é você lidar com as demandas, é estudar ao mesmo tempo que tem que trabalhar. Então, eu acho que hoje, esse aperfeiçoamento pessoal é muito fundamental, assim. E a rede social, acho que a internet, né? Esse excesso de informação está tirando um pouco a gente, eu acho que do nosso eixo, assim, de se conhecer, né? De se centrar e elaborar essas habilidades assim, mais comportamentais, que são as soft skills, né? Sim, e eu identifico muito isso até por coisas que a gente já passou na empresa. Porque quando a gente contrata, a gente involuntariamente contrata pelo técnico, né? Vamos ver se a pessoa é boa tecnicamente, não sabe muito, legal, vou contratar. Mas quando você demite... mais de 90% das demissões são pelo comportamento. A gente fica sempre focando a parte técnica. Sabe Excel, sabe QGIS, sabe não sei o que lá, sabe um monte de software, fala inglês, beleza, vou contratar. E depois você nunca... é muito difícil você demitir pela parte técnica. O técnico ele acaba pegando ali no dia a dia as funções de trabalho, mas é isso. Contrata pelo técnico, demite pelo comportamental. Então agora a gente já inverteu. A gente não dá tanta importância técnica, a gente falou, a parte técnica até olha ali o que a pessoa já fez, mas... vamos focar na contratação. Eu até falo, né? Eu até falei em outro episódio que a gente
hoje na Ambiental Pro a gente tem um processo seletivo contínuo, porque é muito difícil você achar um talento assim. Então, às vezes você contrata, e às vezes você contrata meio no desespero, né? Tipo, eu tô precisando de um designer, porque agora subiu muita demanda, o Uni não tá conseguindo entregar, tô no meio do lançamento, contrata outro designer, e a gente abre um processo e contratou, né? Ou vai contratar um analista, contratou porque tá com muito projeto, vai precisar. E aí você contratou meio na pressa, e aí você já não vai ficar muito feliz. Então, o que a gente faz hoje é um processo seletivo ongoing, mesmo o tempo inteiro. Tem 2 pessoas na nossa equipe, 2 líderes na nossa equipe, que tem a função de entrevistar pelo menos 10 pessoas por semana. Então, 5 cada. Legal, né? Tá vendo? Pegar as dicas com ele. E aí a gente vai meio construindo esse banco de talentos, a gente explica como é que é o nosso processo. E eu falo para eles, só passa para mim e para Adelino, que é o outro sócio, as pessoas, não a pessoa que você achou boa, achei boa. Não, a pessoa que você achar fantástica. Se você achou boa, não passa. Se você achou fantástico, você passa para mim e para Adelino e a gente entrevista. E a gente vai fazendo isso. Porque se a pessoa for muito boa, vendo, cara, a pessoa muito desenrolada, sangue no olho, tem a ver com a cultura da empresa, eu acho que essa pessoa vai casar muito bem no comercial. Às vezes eu nem tava com uma vaga aberta no comercial, mas se a pessoa é um talento, eu tenho certeza que ela vai trazer faturamento para a empresa. Sim. Então a gente fica sempre agora, processo seletivo ongoing o tempo inteiro. Né? Interessante, muito bacana isso. Não, legal. É porque a gente, assim, a gente é uma empresa pequena, né? Então, a gente não tem esses processos seletivos, a gente conta muito ainda com parceiros, né? Então, a gente trabalha sob demandas, né? Tem demandas, precisamos de um parceiro aqui, vamos fazer um contato aqui. Então, a gente trabalha muito por projetos e não, né, de forma contínua. Então, a gente não passa por essas etapas de processo seletivo, mas a gente recebe muito currículo, né, no nosso e-mail. Muito. Eu acho que é praticamente toda semana, gostaria de fazer parte da Nascente e tal. E a gente fica sempre assim, vamos fazer um banco de currículos, né, e ter isso aqui em mãos, porque quando a gente precisar, a gente já sabe que tem. Agora, esse processo de ongoing é muito bom, né, porque às vezes você está precisando e você não acha, mas se você já está fazendo um processo de forma contínua, você já tem um conhecimento das pessoas ali que estão disponíveis. Então, fica mais fácil, realmente. E mesmo fazendo dessa forma, às vezes a gente erra, né? Contrato errado, né? Claro. E aí erra, só que é isso. Erra, vão ter outras pessoas ali meio que prontas para assumir. Pelo menos pra gente, a gente foi... Em uma das mentorias, a gente estava reclamando disso. Tipo, falou que a gente fez umas contratações que não foram tão boas e tal. Ele falou, mas explica teu processo seletivo. Eu expliquei, ele falou, claro, tu tá contratando na urgência para ontem. Claro que vai contratar errado. Não tem tempo nem de avaliar, né? A gente passa muito por isso, assim, de ter às vezes vem uma demanda de um trabalho que a gente, às vezes, até tá bem, assim, atarefado. A gente fala, cara, eu acho que não sei se vai dar para pegar. Mas aí a gente, às vezes, quer atender o cliente, às vezes é um cliente antigo, uma pessoa querida, alguém que já ajudou muito a gente. Então, também a gente trabalha muito nesse formato, né? E a gente, vamos tentar te atender, vamos tentar te ajudar. E muita gente não tem tempo ou não tem capacidade com aquele assunto. E aí é isso, vamos pedir indicação, geralmente é tudo para ontem. Então, a gente passa por esses problemas, às vezes, de contratar pessoas que nem sempre vão atender as nossas expectativas, né? Porque, às vezes, as pessoas também estão nos seus infernos ali, vivendo a sua vida caótica e também precisam, e aí entram, não conseguem dar conta. Então, a gente tenta ao máximo também trabalhar junto e fazendo um trabalho assim para no final ter um resultado bacana. Mas, às vezes, a gente precisa que a pessoa caminhe sozinha, mas quando vem o resultado nem sempre está adequado ao que o cliente espera ou que está alinhado com a nossa, né, com o que a gente espera entregar. E é isso, assim, acho que esse talvez seja uma coisa interessante também para a gente começar a pensar, de ter um grupo ali meio que, não de stand-by, mas, né, que a gente conheça e que saiba que assim que precisar já pode ir ali. A gente vai montando, teve até um outro convidado que ele falou assim, a diferença de contato para contrato é um R. Então, você montando essa rede de conexões, né, seja para clientes, seja para pessoas, funcionários, é o que é, né? Então, ir criando as conexões no LinkedIn, ir olhando esses currículos com calma ali para dar uma atenção, saber que são pessoas que estão ali, podem ter talentos ali, porque a gente via muito isso, né? Tipo, contratando assim, rápido, e eu ficava muito assim, eu vou contratar quando eu tiver uma demanda. Só que e foi até uma reflexão em uma outra mentoria que a gente participa de vários grupos de mentoria, assim, e aí ele falou, Henrique, você tem você botou aqui sua meta de faturamento no ano. Beleza, agora vamos fazer um exercício. Se você tiver aqui, a partir de hoje, essa não é a sua meta. A sua meta vai ser o dobro agora. Tipo, botou a meta de 2 milhões por ano. Só que agora a sua meta é 4 milhões por ano. Você não tem, tipo, limite de... Tipo, imagina que você tem caixa infinito. O que você faria?
Então você começa a refletir, assim, pensar novos braços de negócio. Sim. A gente começou a pensar meio que essa mudança que a gente fez para ter um braço de consultoria, né? Inclusive, que é o que a gente está botando para patrocinar o nosso podcast, né? Tá patrocinando o nosso podcast, é esse braço de consultoria, que é justamente a gente conseguir montar esse ecossistema completo. Isso veio a partir de uma reflexão dessa, né? Legal. Se eu quiser escalar a minha empresa, mas não escalar do jeito que eu estou pensando, com o mesmo serviço, com o mesmo número de funcionários, mas escalar de verdade mesmo, duplicar, quadruplicar a empresa, que reflexões que eu tenho que fazer, o que eu vou ter. E é porque às vezes a gente fica muito pensando que o gargalo pode ser tipo, o que eu vou fazer para resolver esse gargalo? E às vezes não é o que, né? É quem. Às vezes você vai botar uma pessoa ali que a empresa, explode, assim. Com certeza. Não dá para trabalhar sozinho, assim, a gente precisa sempre, né, isso é uma coisa que a gente quer para nossa empresa, assim, no futuro, né, o objetivo da gente, porque é isso, como a gente abriu na pandemia, foi tudo muito, sempre, e uma coisa positiva do nosso trabalho é que, desde que a gente abriu a empresa, a gente nunca precisou prospectar muito a empresa, então a gente acabou se acomodando um pouco, porque por conta disso, como a gente tem contato e um vai indicando o outro, você faz um trabalho que tem um sucesso, aí aquela própria pessoa vai te indicando. Então, assim, é uma coisa muito positiva, a gente enxerga, né, do nosso trabalho, mas, ao mesmo tempo, acomodou um pouco a gente nesse aspecto de prospecção, né, de preparo de material, de rede social. E é até importante. Mesmo pra quando você vai fazer a prospecção da sua empresa, você tem que estar preparada para o retorno que aquilo pode vir, né? Porque pode ser que não venha um retorno ali de imediato. Mas pode ser que, sei lá, passa 3, 4 meses, aquele negócio bombe e você vai ter aquele monte de demanda e às vezes você não vai conseguir dar conta. Então, a gente tem que se preparar, né? Eu acho que as coisas têm que estar bem alinhadas, né? Então, vamos prospectar aqui, mas a gente tem que estar preparada para receber essa demanda aqui. Então, é uma coisa que é conjunta também, né? Boa, e é isso. Depois vocês precisando também de mão de obra, depois a gente pode conversar aí toda essa parte aí de geoprocessamento, WebGIS, a parte de banco de dados também, o que vocês precisarem podem contar comigo, porque é o que eu falei, do contato e o contrato, né? Então, com a gente certeza. criando isso, porque é o que eu sempre falo, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos, então a gente vai somando forças aí. Não, e a gente precisa. Vamos pra cima. A gente usa muito, né? A gente tem a nossa plataforma de armazenamento de dados, cada vez aumenta mais, que hoje cada arquivozinho que você baixa é 1 giga, né? Então, você precisa hoje ter uma ferramenta muito grande. Ainda mais essa parte de geoprocessamento, nossa, né? Imagem muito de satélite, pesada, tu vai fazer uma série temporal, esquece. Esquece. Então, assim, a gente sempre... Esse é um desafio da gente também, assim, como gerenciar esses dados de forma também... Muitos trabalhos são meio que, às vezes, não repetidos, mas... tem um formato parecido, então como também otimizar para, de repente, esses serviços, a gente já deixar uma base ali, uma pasta, uma coisa que já esteja tudo pronto para só pegar, não perder tempo com isso. Eu acho que é isso, não perder tempo com coisa que não precisa. Tipo, centralizar, padronizar as informações, todo mundo ter um controle de versão legal, tem muito isso, sabe? Eu mando o shape, a pessoa manda o shape, mas já é o shape versão 4, já tá na versão 8, e aí cadê o shape da versão atualizada? Projeção. Não, quem fez foi o estagiário, mas ele já saiu da empresa, então cadê o arquivo? Sumiu. Não, aí você pede um arquivo, às vezes, para o cliente, uma planta, e manda uma planta com uma projeção que não está batendo nada com nada. Cai lá no deserto. Ou não tá georreferenciado, né? O que a gente mais recebe é manda a planta, não tá georreferenciado. E dizem que está georreferenciado, porque mas coloca a grade lá, acha que... Não, aí a gente faz, às vezes, o georreferenciamento, que a gente não gosta, às vezes, de mexer na planta que é de outra pessoa, né? Então, a gente sempre pede, manda já georreferenciado. Mas, assim, é uma coisa que tem um trabalho que já está há quanto tempo, aquele lá de Pernambuco? Que era só... É um trabalho que era simples, era um duto de gasoduto, que era só para fazer um projeto para poder fazer uma proteção desse duto. Então, beleza, fizemos a proposta, fechamos o trabalho, começamos o que podia fazer sem topografia. Quando veio a topografia, o duto estava na planta de um jeito, na seção de outro. Na seção ele estava lá em cima, aí na foto você vê que o duto estava no fundo do rio, na seção ele estava no topo do rio. Então, assim, como é que a gente vai fazer um projeto se você não sabe exatamente? Então, o trabalho era só corrigir a posição do duto na seção transversal. Só isso, Henrique. Acho que já tem 1 ano que a empresa não consegue, uma empresa de topografia, ou consegue, não sei o que acontece, a gente não sabe. E a gente até hoje não recebeu essa topografia e o projeto está parado. Então, assim... mas é o quê? Quando você olha, são burocracias internas na empresa, porque claro que existem profissionais capacitados para fazer esse trabalho, né? E é uma coisa, às vezes, eu acho simples. que a troca de informação porque é um telefone sem fio, às vezes, né? A gente fala, precisa que faça isso, mas a gente fala para um, aí um fala para o outro. Até chegar na pessoa que vai lá no campo,
chega num outro formato. Aí quando chega o produto pra gente, fala, não, mas não é isso. Não foi isso que eu pedi. Em geral, a gente acompanha no campo, só que esse como é mais longe Mais e tal. distante, E a empresa também não solicitou, mas assim, são processos que travam com coisas que muito, muito simples, que não precisava estar travado, né? Então, isso é uma coisa que a gente sente muito na empresa, assim, de às vezes não conseguir avançar ou fazer um planejamento de tempo, de prazo, até de financeiro, e aquele planejamento não se concretiza por conta desses percalços aí que aparecem no meio do caminho. Engraçado, essa parte de topografia é um gargalo, assim, pra gente, cara, porque a gente Muito. até começou a falar, cara, vamos se especializar nessa área, porque eu acho que falta um pouco, né? Às vezes as pessoas que vão para campo fazer a topografia, elas não têm o conhecimento do porquê que ela está fazendo aquilo ali. Então, aí, às vezes, a forma como vem a coleta de informações para a gente não consegue trabalhar aquelas informações ali. Porque, às vezes, se a pessoa for para campo entendendo por que ela está pegando, né, aqueles pontos, por que ela tem que fazer aquela sessão, fica mais fácil desse produto vir pra gente um pouco mais redondinho, né? Então, a gente até começou e compramos um drone. A gente tem um drone. E aí, se especializando, né, nessa parte de geoprocessamento também, e de sobrevoo com drone, de geração de ortofotos, geração de MDT. A gente começou aí porque a gente sentia a necessidade. É fundamental para a parte ambiental essa questão do geoprocessamento. E as imagens do drone, assim, são muito importantes, né? A geração das ortofotos, né, para quando a gente vai fazendo trabalhos de campo, às vezes são muito boas, porque a imagem de satélite nem sempre traz a realidade ali do local, no momento. Que você precisa o ali, detalhamento. Então, o drone, ele ajuda bastante nisso. Aí a gente falou, vamos tentar aqui, de alguma forma, cobrir alguma coisa, porque pra gente é um gargalo essa questão da topografia, realmente. Não é isso, eu acho que daria pra gente ficar conversando aqui umas 3, 5 horas, mas tem história para ficar contando. Tem muita Vários história. episódios aqui. Sim, mas pô, foi um prazer conversar com vocês. E aí, só pra gente finalizar, eu sempre faço uma pergunta assim, tem muita gente da área ambiental que tá meio perdida, não sabe qual caminho seguir, tem muitas fontes de atuação, né, áreas de atuação diferentes dentro do ramo ambiental. Se você puder dar um conselho assim para quem estiver escutando, eu não sei se quem tá escutando tá na graduação, se quem tá escutando já tá no mercado há 30 anos, ainda se sente meio perdido, mas se puder dar, se vocês duas puderem dar um conselho para quem tá escutando. Tá, eu acho que, assim, o primeiro conselho é a pessoa... Eu sei que é difícil quando a gente sai da graduação saber o que a gente quer, né? Então, eu acho que, assim, o conselho é aproveite as oportunidades que passarem na frente, né? Que aparecerem. Então, se tiver... eu, por exemplo, queria trabalhar com energia e fui para a área de recursos hídricos. E hoje a gente até tem cliente da área de energia. Então, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecerem, primeira coisa. E a área ambiental ela é muito extensa, então tem muita gente, muito aluno que fala, professora, é muito assunto, eu gosto de tudo, o que eu vou focar? E eu acho que é isso, vai focar naquilo que vai te oferecer oportunidade e depois que você já começar a se estabelecer, você começa a poder ter um pouco mais de autonomia para escolher o que você quer fazer, né? E eu acho que a área ambiental como um todo está precisando de profissional, como um todo. A gente trabalha mais para recursos hídricos, na parte de licenciamento, mas essa parte agora com essas mudanças climáticas, por exemplo, vai precisar muito de profissional que tenha esse entendimento do clima, entendimento dessas variáveis, chuva, temperatura. Então, entender esses processos naturais, eu acho que isso é fundamental. E sempre, sempre estudar, né? Eu acho que estudar, se capacitar, se especializar é uma das coisas mais importantes que alguém pode fazer por si. Se tudo der errado, ao menos você tem aquele conhecimento, né? E nunca vai se arrepender. O investimento em conhecimento é o que ninguém tira de você, não. né? Não, você pode investir em vai investir nas ações, pode dar algum problema, pode vir uma pandemia e jogar lá para baixo, mas o conhecimento ninguém tira de você, né? Eu acho que, assim, uma coisa que a gente já até falou aqui, mas o autoconhecimento é muito importante, porque é aquela questão de você fazer o que você gosta. E para você chegar nessa conclusão de fazer o que eu gosto, você tem que se conhecer muito bem. E nem sempre é fácil você se conhecer. Então, é um trabalho contínuo. É diariamente você observando ali o que chama a sua atenção, o que você gosta de fazer, o que te traz mais interesse, te traz prazer. Mas também entender que não é porque você gosta daquilo que tudo vai ser lindo, que vai ser perfeito, que você vai gostar, vai trabalhar feliz todos os dias. Vão ter problemas todos os dias e vão ter coisas que você vai ter que fazer que você não gosta de fazer. Aí isso pode te colocar uma dúvida, será que é isso mesmo que eu quero fazer?
Mas eu diria que eu acho que em qualquer profissão, né, qualquer ramo que você siga, que você se identifique e fale, é isso que eu quero fazer, vão ter coisas que não vão te agradar ali, que você vai ter que fazer. Então, eu acho que essa questão do autoconhecimento e, né, para conhecer, você tem que conhecer também a gama de coisas, de ofertas que tem para você disponíveis. Hoje a informação ela está na palma da mão, então é muito mais fácil, né, a gente conhecer os ramos, né, relacionados à parte ambiental ou outros ramos também. Então, a informação chega muito mais fácil para a gente, mas você tem que saber trabalhar essa informação e se conhecer, ver o que chama a sua atenção e entender que tudo tem desafio, né? Não vai ser um mar de rosas, apesar de você gostar daquilo. Não, perfeita essa reflexão para a gente encerrar o episódio. Sim. Agradeço muito, Monique, Nayara, valeu mesmo. Tenho certeza que vai contribuir, seja para pessoas que ainda estão na graduação, seja pessoas que já estão no mercado há bastante tempo. É muito bom ter essa conexão, né, e esse contato e ouvir histórias de pessoas que estão vivenciando o mercado, né, estão ali nas trincheiras, né, no campo de batalha mesmo do setor ambiental. Então, só agradecer. Valeu demais. Foi ótimo. A gente que agradece. Obrigada. A gente agradece muito também, foi muito bom. Valeu, pessoal. Então, vamos que vamos e até o próximo episódio. Valeu demais.